Esperando aqui a confirmação. Beleza, está gravando. Na semana passada, então, né, a gente começou vendo sobre pirâmide de automação, então ficou 2 materiais com isso. A nossa aula ao vivo tem esse conteúdo, e esse vídeo aqui também, que é a aula do ano passado, tá? Aí já ficou para a gente realizar os exercícios no final do slide dessa aula aqui e postar a resolução. Então, seria esse exercício aqui, né? Eram 2 exercícios, deixa eu valendo ponto. Se por acaso, aproveitar aqui, se alguém ficar por muito tempo com a mão levantada e eu não ver, tá? Esses podem interromper, vocês abrem o microfone e pode falar, por gentileza. Professor, sim? Eu quero tirar uma dúvida agora no começo, rapidinho. Aham. É porque nesse primeiro aí da tabela, quando eu estava procurando, quando eu fiz a partir do 3, por exemplo, todos os dispositivos dos 3 eu coloquei escada, só que de modelos e de fabricantes diferentes. Tem problema? Então. Na verdade, como pediu equipamentos diferentes, né? Teria sim. Seria escada e HM, mas eu vou considerar, tá? Que como Tá bom, foi fabricantes diferentes, ok? Ok, obrigada. Antes da gente começar, ficou alguma dúvida na aula 1 aqui, na parte de pirâmide de automação, que alguém tem alguma pergunta em relação a algum conceito, alguma coisa? Eu não entendi muito bem a parte do nível 2, eu acho. Peraí, é essa máquina azul que tem aí. Essa aqui. Sim, ok. O nível 2, né, para começar, o que é o nível 2? O nível 2 é onde a gente vai fazer o controle, né? Vamos pegar aqui o nosso slide. Então, a gente tem toda a parte que a gente chama de I/O, lembrando, né? I/O vem da ideia de input, output, que seriam as entradas e saídas do meu processo. O que seriam entradas? É tudo que vai dar entrada nos meus equipamentos. Sensores, né, botoeiras, tudo que dá uma entrada no meu controle, a gente chama de... é o I, né, do I/O. E tudo que eu vou atuar na planta vai ser a minha saída. Por isso que a gente chama de I/O toda essa parte aqui embaixo, de sensores e atuadores. O que seria um atuador? Ou seja, um output para a minha planta. É uma lâmpada de sinalização, é um motor, é alguma coisa que eu vou acionar para atuar no meu processo, tá certo? Aí, só que esses equipamentos em si, uma lâmpada, um botão, eles separadamente, eles não têm inteligência nenhuma. Eu tenho que programar essa inteligência em algum lugar. Essa programação, ela fica no nível 2, que são os dispositivos de controle. Quais dispositivos de controle eu tenho aqui? O mais comum que vocês vão encontrar na área industrial é o CLP, tá? Esse dispositivo que está mostrado aqui. Aqui é só um exemplo deles, tá bom? Você tem vários, igual vocês devem ter pesquisado, né? A gente tem vários modelos, vários fabricantes de CLP. A gente tem o SDCD também, tá? Que hoje em dia quase não tem mais separação disso aqui, porque o que um SDCD hoje em dia faz, o CLP também faz. Por que surgiu aqui essa diferença? Então, por que tem CLP e SDCD? Porque antigamente, vamos falar anos 80, 90, o CLP, basicamente, ele trabalhava só com sinais discretos ou digitais, ou seja, o sinal que é do tipo 0 ou 1, uma botoeira, né, que quando não está pressionada, ela manda nível lógico 0, quando está pressionada, manda nível lógico 1. Um motor, que é do tipo liga e desliga. O CLP, até então, ele conseguia trabalhar melhor com esse tipo de sinal. Um sinal que a gente chama de analógico, por exemplo, que é o nível, né, que ele tem uma variação ali, pode ter qualquer valor entre 0 e 100%, o nível. Pode ser 99,97, pode ser 51,3. Esse tipo de sinal, o CLP ele não conseguia trabalhar bem. Quem conseguia trabalhar bem com isso era o SDCD, né? Então, por isso, ele era utilizado em plantas industriais que tinham mais sinais analógicos, que é, por exemplo, uma petroquímica, né, que você está o tempo todo medindo temperatura, pressão, nível, vazão. Esse tipo de processo, eles usavam mais o SDCD. Por isso que surgiu essa diferença. À medida com que a eletrônica foi evoluindo, essa diferença quase não existe mais. Hoje você compra um cartão de entrada analógica aqui para um CLP, quase que pelo mesmo custo que um cartão de entrada digitais. Então, assim,
não tem muito mais essa diferença. É a mesma coisa para o SDCD. Você trabalha hoje com SDCD com sinais discretos, com a mesma facilidade você trabalha com o sinal analógico. Então, essa diferença ela foi meio que sumindo, né? Essa diferença, vamos falar, prática, hoje quase não existe mais. Então, eu consigo ter um CLP controlando uma planta desse tipo que eu falei, uma petroquímica, por exemplo, de uma maneira tranquila, assim como eu consigo ter um SDCD que controla plantas que têm basicamente sinais digitais do tipo 0 ou 1, tá certo? Esses são os dois principais. O CNC é mais quando a gente está trabalhando com sistemas do tipo manufatura, principalmente quando eu vou fabricar alguma peça, né? Essa máquina azul aqui, ela é basicamente um torno CNC, né? Deixa eu abrir aqui, ó, para a gente ver a diferença. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho aqui. Um torno. Um torno mecânico é isso aqui. Basicamente, não sei se vocês já viram lá na oficina do Coltec, a gente tem esse torno aqui. Qual que é a diferença desse torno para um torno CNC, que é o que está aqui na nossa figura? Esse torno aqui eu tenho alavancas, então é o operador que controla esse torno, né? Para que serve o torno? Para fabricar uma peça mecânica lá, né? Vocês já viram o torno funcionando, essa parte aqui roda, eu venho com a ferramenta de corte e vou tirando material, né, da peça, para fazer o formato que eu quero lá. No CNC, esses comandos não sou eu que dou pelas manivelas, eu programo esses comandos aqui nessa interface, né, nessa interface CNC aqui. Então, por meio da programação de um controle numérico computadorizado, porque aqui dentro tem um computador que vai fazer esse controle, que eu vou fazer a peça. Então, esse equipamento aqui também, ele é considerado o equipamento do nível 2. Ficou claro aqui a diferença agora, Isabela? Ficou assim, professor. Eu só não entendi o que ele vai receber do nível 1 como informação para operar e fazer uma peça. Tá, o próprio torno aqui, ele já é meio que quase com a fábrica inteira, né? Porque o nível 1 seriam as entradas e saídas, né? Os sensores e atuadores. Então, os sensores já estão no próprio torno. Ele não tem muito, assim, com o processo em si, né? Ele não tem muitas entradas e saídas externas. Basicamente, as entradas e saídas do torno estão nele, né? São o sensor de posição da ferramenta, o sensor de velocidade de giro do motor. Então, todas as entradas e saídas estão no próprio torno. Ele não tem uma ligação externa aqui, né? Com outros equipamentos, vamos falar assim. Ficou claro? Ah, sim, é isso que eu estava ficando com dúvida. Então, assim, na pirâmide, o torno ele já engloba dentro da própria máquina o nível 1 e o nível 2. O nível 1 seria os sensores aqui dele, né? E o nível 2 seria a parte do controle. Inclusive, ele tem até o nível 3, né? Porque isso aqui, ó, essa telinha aqui do torno, a gente chama de quê? Vocês lembram? Aqui já seria nível 3. Boa, IHM. Então, no próprio torno, eu já tenho nível 1, que são os sensores e atuadores. O nível 2, que é um controle que está aqui dentro, eu não consigo ver, né? Vamos falar, está atrás desse painel aqui. E o nível 3, que é a IHM. Então, o próprio torno ele já tem os 3 níveis. Ok? Mais alguma dúvida em relação aqui ao... Ok, obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida em relação à nossa parte de teoria aqui? Beleza. Se tiver, vocês podem falar. Então, vamos passar para o exercício, né? Era para pesquisar e completar a tabela com as informações solicitadas, identificando tipos de equipamentos diferentes que compõem cada nível da pirâmide de automação conforme mostrado no exemplo. Então, eu já dei um exemplo aqui, ó. Nível 1, eu teria, por exemplo, um motor de corrente alternada, um fabricante de motor é a WEG, né? Uma marca ou modelo desse motor é o W22, categoria D. Me fala um outro exemplo aí, por favor, de equipamento do nível 1. Um transmissor de pressão? Boa, um transmissor de pressão, fabricante, marca e modelo. Emerson 3051S. Boa, maravilha. Preciso de outro. Alguém me dá outro exemplo aí? Isabela já me deu um transmissor, já falei um motor. Eu falo outro, se ninguém falar. Pode falar. Válvula guilhotina, da Emerson Clarkson, KGF ou KGF-HP.
Beleza, a válvula guilhotina é uma válvula, né? Guilhotina é o tipo dessa válvula, que ela fecha como se fosse uma guilhotina, que também é um atuador, né? Porque ela vai atuar no processo, ela não é um sensor que vai te dar uma informação, né? Então, ela é uma saída para o nosso CLP. Agora, outra pessoa, né? Para não ficar só eu e a Isabela falando aqui, outra pessoa, por favor, outro equipamento do nível 1. Pode usar o chat também, se tiver com vergonha. Boa, Camila falou que é um sensor LDR, né? Beleza, um sensor LDR é um sensor de luz, né? Você tem o fabricante, a marca e o modelo, Camila? Beleza, fabricante New Opto e o modelo está aqui, um XYC PT 3528BC. Belezinha, então esse também é um tipo de sensor, né? Aqui já é um sensor que a gente fala analógico, porque ele vai variar a resistência dele de acordo com a intensidade de luz que está batendo nele, então não é um sinal do tipo 0 ou 1, aberto, fechado, ligado e desligado, ele tem uma variação na forma de uma curva, beleza? Vamos para o nível 2, então. Nível 2 é o controle, né? Eu quero 3 equipamentos, dispositivo, fabricante, modelo, que estão no nível 2. Podem começar. Eu coloquei um controlador DCS, da Emerson também, Delta VPK. Ótimo. Delta V da Emerson, modelo. O Delta V, inclusive, ele é um SDCD, tá? Ele é vendido como um SDCD e não um CLP, isso segundo a Emerson. Outro equipamento, nível 2. Ó, pessoal, coragem. Eu coloquei um CLP da fabricante WEG, modelo PLC 300. Maravilha. Então, PLC 300 da WEG é um CLP também, né? E aqui a gente já falou, é um CLP, igual o Gabriel falou. E mais um para a gente finalizar. Ninguém? Boa, Camila mandou ali um controlador CLP da Rockwell, né? Compact Logic 5370 é outro CLP, ok? Então, completamos 3 aqui. Poderia ser um torno também, um torno CNC, marca Home, é uma fabricante. Então, aqui tem um exemplo de um torno CNC, né? Aqui está a fabricante, é a Home, o modelo aqui linha Cento. Então, a gente teria um outro equipamento aí para completar os 3. Maravilha. Chegamos, então, ao nível 3, que é o nível de supervisão, tá certo? É um exemplo de equipamento do nível 3 para a gente aí. No caso, software se for SCADA, né? Eu coloquei o SCADA da GE, modelo IFIX SCADA. Boa. O IFIX da GE é um modelo de sistema de supervisão. Mais algum, pessoal? Eu coloquei um IHM da fabricante Mitsubishi Electric, série GC, eu não sei se é GTC, GCP ou GOT, eu não sei o que eu escrevi, não, 2000. Beleza, imagino que é GOT, se não me engano. GOT. Uma IHM, né, que é um outro dispositivo, aí já vem na forma de um hardware, né, da GE, não é isso? Mentira, Mitsubishi. É da Mitsubishi. Boa. E o último, para fechar? Mais alguém? Professor, eu coloquei mais dois escadas da Ellipse e da Rockwell. Boa. Ellipse e Rockwell, dois fabricantes de software SCADA também, tá? Inclusive, muito utilizados. Pode falar. O SCDC, ele também pode entrar no nível 3? Pode. O SDCD, ele vem em conjunto, né, a parte de controle com o sistema de supervisão. Então, por exemplo, o que a Isabela falou lá, o Delta V da Emerson, ele tem tanto a parte de controle, que são os controladores, quanto a tela, né, o sistema de supervisão, que também é da Delta V. Então, ele também entraria no nível 3, sim. Ok? Beleza. Ele entra nos 2. Muito bem. A gente passa agora para o nível 4, tá certo?
que é a parte de gestão da planta. A gente tem aqui os softwares PIMS e MES, né? Aqui eu já falei quais seriam dois equipamentos, né? Não é bem equipamento, é software. Então, o dispositivo seria um software PIMS e MES. Conseguiram achar algum exemplo aí de fabricante e modelo? Eu coloquei um MES da GTR, o modelo sistema MES que eu achei, professor. Foi muito difícil achar um nome. Não, beleza. O sistema geralmente a gente procura por sistema MES mesmo, ou PINs, aí na maioria das vezes não tem uma marca ou modelo, não. É simplesmente o PINs de tal fabricante ou o MES de tal fabricante. São poucos fabricantes que dão um nome específico, né? Porque o MES, ele identifica o sistema como um todo. São poucos que pegam o MES e dão um nome específico para ele lá. Beleza. Mais algum exemplo? Alguém achou algum modelo de pins? Não? Então, mais algum exemplo de MES aí para a gente fechar e passar para o próximo? Eu achei um MES que é da fabricante MPDV, USA, USA, né? Sim. Da modelo Hydra. Beleza. Beleza. Então, mais um modelo de software MES, tem uma infinidade, assim, a maioria do que vocês falam eu nem conheço, tá? De tanto software MES que a gente tem, a ERP vai ser a mesma coisa. Falando nisso, já no nível 5, né, a gente tem o sistema ERP, que é o que vai controlar toda a parte financeira, administrativa da empresa ou da planta como um todo, tá certo? Toda a parte gerencial, então, ela geralmente está num software ERP. E me fala um modelo aí que vocês encontraram de software ERP. Eu achei um ERP da Metus, que chama Metus Cloud ERP. Beleza. Mais algum exemplo? Alguém achou mais algum para a gente fechar? Vou voltar aqui. O mais comum é o SAP, tá? Vocês vão ver, aqui já tem uma certa dominância de um software. O SAP é o mais comum, principalmente nas grandes empresas. O único problema é o custo, né? Como ele é o mais comum e abrange ele é personalizado para quase qualquer empresa, então, assim, é um software que costuma ser bem caro, tanto a aquisição quanto a implantação dele. Então, maravilha. Achamos aqui um exemplo para cada parte da pirâmide. Podemos passar aqui, então, para o exercício 2. Aí a gente faz uma comparação em relação às arquiteturas de sistemas, tá? Pedi para vocês pesquisar como podemos definir o que é uma arquitetura de um sistema em si, como que é caracterizado um sistema centralizado e como é caracterizado um sistema distribuído, vantagens e desvantagens de um em relação ao outro, e se por acaso eu migrar de um sistema centralizado para um distribuído, quais os níveis da pirâmide que eu mais vou afetar. Isso aqui está na nossa aula 2, deixa eu passar aqui. Beleza. Primeira coisa, né? Primeira pergunta lá, o que é a arquitetura de um sistema de automação? A arquitetura é nada mais nada menos como a forma com que os equipamentos eles estão distribuídos na planta. E eu basicamente tenho duas formas de distribuir os meus equipamentos, que seria o sistema centralizado ou distribuído. Então, a resposta correta seria o quê? A arquitetura de sistema de automação é como eu distribuo os meus equipamentos na planta, tá? Como é que eles estão distribuídos geograficamente na planta. A forma de eu distribuir os meus equipamentos é o quê? Vamos pensar que eu tenho uma planta aqui, né? Ela produz algum produto químico ou qualquer coisa do tipo. E por aqui na minha planta eu tenho vários sensores, né? Eu estou medindo o nível desse tanque, estou medindo a pressão nesse tanque, estou medindo aqui a temperatura nesse outro tanque aqui, estou medindo aqui a posição de cada um desses, aqui o que parece ser canos, né? Tubulação, então eu estou medindo se cada posição aqui tem uma tubulação, vamos pensar que isso aqui é um estoque. Então eu tenho sensores atuadores distribuídos por toda a planta. Deixa eu colocar o apontador aqui. Qual que é a primeira opção que eu tenho aqui para automatizar essa planta? Eu vou pegar um CLP, né? Vou instalar ele num painel elétrico e vou colocar ele nessa posição aqui da minha planta.
E o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada sensor aqui, ó, e cada atuador, e vou ligar ele lá no meu CLP. Então, cada equipamento que eu tenho aqui na planta, eu tenho que enviar um cabo do equipamento para o meu CLP que está na planta, que está no painel de comando, tá certo? Então, por isso que chama estrutura centralizada. Todo o comando está centralizado nesse CLP aqui, tá certo? É uma estrutura que é simples, porque você tem controle em apenas um ponto, só que ela é bem cara, porque você vai ter que pegar um par de cabos, né, e mandar esse par de cabos lá do campo até nesse ponto central. Então, eu tenho que mandar um par de cabos daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e de qualquer outro ponto que eu queira ligar. Vamos falar que futuramente, por exemplo, eu quero colocar um sensor aqui do outro lado da planta. O que eu tenho que fazer? Instalar o sensor e passar um cabo do CLP até aquele sensor lá na ponta. Então, essa arquitetura aqui, né, ela dificulta ampliações. A disponibilidade também, isso aqui é um ponto ruim, né? Ela depende apenas do controlador central. Se o meu controlador aqui der qualquer defeito, acabou a energia lá no painel, deu problema na CPU, né, que é quem faz o processamento da lógica. Se eu perder esse equipamento aqui, né, esse equipamento aqui, ele ficar fora de uso, vamos falar assim, não estiver funcionando mais, eu perco todo o controle da minha planta. Então, a planta inteira vamos falar que vai cair, né, que é o termo que a gente usa. Por quê? Porque você perdeu o controle. Então, não tem nada o que fazer nesse caso. Uma outra forma de fazer isso é o quê? Vou fazer um controle distribuído. No controle distribuído, o que eu faço? Eu coloco mais do que um CLP, eu coloco alguns CLPs aqui, eles vão ter lógicas, né? Cada lógica que ele vai controlar uma área. Então, por exemplo, esse CLP aqui, ele vai controlar essa parte aqui da planta. Esse CLP, ele vai controlar essa parte aqui da planta, tá certo? Então, eu vou separar a minha planta em áreas e cada CLP, ele controla uma área. Repare que aqui também eu coloquei IHMs, né? Por quê? A IHM, ela é utilizada mais para visualizar partes do meu processo. A não ser que o processo seja pequeno, a gente não costuma utilizar uma única IHM para todo o processo, não. Então, para esse controlador, eu coloco uma IHM, e para esse controlador aqui, eu coloco uma outra IHM. E o sistema de supervisão, que ele fica no computador, ele controla todos os equipamentos, toda a planta, né, e todos os equipamentos de uma forma mais geral. Ou seja, ele vai estar interligado em todos os CLPs e ele vai mostrar informação de toda a planta. É geralmente assim que a gente faz uma arquitetura distribuída, tá? A primeira coisa que a gente vê aqui, então, é que é uma estrutura um pouco mais complexa, né? Porque aqui, por exemplo, se eu precisar de uma informação dessa área aqui, da outra área, nesse CLP, eu vou precisar fazer com que esses dois CLPs eles troquem dados, né? Então, esse CLP vai ter que mandar informação para cá, vou ter que programar isso. Eu tenho um sistema que ele é distribuído, né? Então, gera uma certa complexidade também. Eu tenho lógicas separadas aqui para as coisas. Só que eu reduzo o custo de instalação. Por quê? Se um sensor está aqui, eu não vou precisar mais levar o cabeamento até num ponto central. Eu levo ele nesse equipamento aqui que a gente vai falar agora, que ele chama de remota. O que é uma remota? A remota ela é um conceito que, como o próprio nome já diz, a remota ela é colocada mais próxima aqui dos sensores e atuadores, e ela simplesmente recebe as entradas e saídas do meu sistema. Ou seja, eu vou ligar os sensores e atuadores nela. O que a remota vai fazer? Ela não tem processamento nenhum. Ela simplesmente vai pegar essa informação aqui e mandar para o... Ou seja, isso aqui é como se fosse uma forma de fazer ligação, como se fosse um cartão de entradas e saídas remoto, né? Ao invés de eu ter que ligar o meu sensor daqui para o meu equipamento, eu coloco uma remota aqui, liga os meus sensores e atuadores, e a remota simplesmente vai mandar as informações para o CLP processar. Então, é como se fosse uma extensão, né, um braço aqui do meu CLP. Aqui também eu tenho uma remota, aqui eu tenho uma remota. Então, meio que eu sensores e ligo na remota mais próxima, tá certo?
Dessa forma aqui, a gente também tem uma distribuição de controle, né? O controle está distribuído aqui entre 2 CLPs. Se eu perder esse CLP, a planta, de uma forma geral, ela não vai cair, né? Eu ainda continuo funcionando essa parte da planta, ok? Então, eu tenho essa vantagem. E alteração de configuração é mais simples. Como eu falei, né? Se eu quiser agora inserir um equipamento nessa parte aqui da planta, olha só, eu vou instalar o equipamento e ligo ele nessa remota, que está bem mais próximo, certo? Então, essa que é a ideia do controle distribuído. Deixa eu voltar aqui para vocês. Ficou claro? Tem alguma dúvida em relação aqui à arquitetura distribuída, centralizada? Ficou clara a questão de remota, que é um conceito novo aqui para a gente também? Ficou claro por que eu utilizei a IHM nesse ponto aqui, nesse ponto? Tem alguma dúvida? Não? Ok? Belezinha, então vamos continuar aqui. Não, na verdade é isso, né? Da parte de controle distribuído, então a gente terminou aqui, tá certo? Já falamos, então, o que é um sistema centralizado e o que é um sistema distribuído. Já falamos das vantagens, né? Aquilo que estava na parte inferior dos slides, as vantagens e desvantagens de cada um. E, por acaso, quando eu mudo de um sistema centralizado para um sistema distribuído, quais os níveis da pirâmide de automação que apresentam maiores mudanças? Aí vocês vão me falar quais níveis que vão apresentar maiores mudanças, ou qual nível. Alguém se habilita a responder? 1, 2 e 3. Boa. Hermon e Gabriel já falaram, né? Pelo... Cadê meu slide? Por aqui a gente já vê, ó, que o que mais mudou aqui do sistema centralizado para o sistema distribuído. Eu tinha um CLP, viraram 2 CLPs, né? Então mudei o nível 2. Aqui eu tinha basicamente um sistema de supervisão, eu continuo tendo sistema de supervisão, mas coloquei também IHMs aqui para fazer a visualização e o controle de partes da minha planta, tá certo? Então, o nível 3 também muda bastante. Então, os dois níveis que mais mudam, o nível 2 e o nível 3, tá certo? Maravilha. Então, vamos continuando aqui. Aí a gente termina, né? O nosso exercício. Então, vocês já devem ter entregue isso aqui. Muito bem. Aqui é da semana 2 já, não estou na semana 1. Belezinha? Então, entregados os exercícios. Aí a gente viu uma aula sobre introdução a redes de computadores, que foi o que a gente... Falei que o nosso primeiro assunto vai ser redes de computadores, né? Porque vocês viram que, basicamente, a gente falou até agora só de rede, né? Eu tenho a rede para ligar os CLPs, eu tenho rede para interligar os CLPs nas remotas. A pirâmide de automação, todos os níveis, eles são interligados por rede, então rede é um negócio que hoje é fundamental a gente ter conhecimento. Muito bem, vimos as aulas, aí a gente fez uma prática relacionada a redes, né? Ao laboratório 1, que é esse aqui. A gente aprendeu aqui basicamente 2 comandos. O comando ping, né? O comando ping ele funciona da seguinte forma. Você entra lá no seu prompt de comando, né? Digita ping, dá um espaço, o endereço IP. Todo equipamento de rede, vocês devem ter lido aqui, ele tem um endereço IP que identifica ele na rede, né? Como se fosse o número da sua casa. Então, eu faço ping, o endereço que eu quero, a gente fala dar o ping, né? Ou pingar. Eu estou pingando o endereço 192.168.1.3. E o que o ping faz? Ele vai mandar 4 pacotes para aquele endereço, né? Na verdade, ele não manda para aquele endereço, ele manda para a rede, tipo assim, vai falar, ó, endereço 192.168.1.3. Estou te enviando um pacote, se você escutar, me responde. Beleza. O equipamento que está com esse endereço, se houver um equipamento com esse endereço, e se ele estiver acessível, ele vai te mandar uma resposta falando, ó, eu estou aqui. Estou respondendo. Faz isso 4 vezes, né? E ele te mostra as informações do comando ping por aqui. Outro comando que a gente usa também para fazer, no caso, como se fosse um rastreamento, né? De por onde o meu pacote está passando na rede, é o traceroute, ou traceRT, no sistema Windows, né? Se você estiver utilizando sistema Linux, ou qualquer sistema baseado em Linux, o comando chama traceroute,
e no Windows ele chama 3CRT. O que ele faz? Basicamente, a gente vai ver que a internet, as redes, elas são switches e roteadores interligados. Então, eu consigo ver em quais roteadores o meu pacote está passando. Exemplo, eu dou um 3CRT no Google, por exemplo, no site do Google. Então, pelo comando 3CRT, eu consigo ver em quais roteadores esse pacote está passando até alcançar o servidor do Google, né? Que é o que a gente chama de saltos, que está descrito aqui, ó. Cada salto é um equipamento de rede pelo qual o meu pacote está passando. Foi o que vocês testaram aqui na prática, tá certo? Ficou alguma dúvida em relação à prática? Que eu não vou fazer, né? Porque é para vocês fazerem isso aqui, tá certo? Ficou alguma dúvida? Algum termo aqui da prática que vocês ficaram com dúvida? Professor, Sim, não é muito uma dúvida sobre a atividade em si, não, mas sobre esse comando ping. Numa situação prática, quando às vezes tipo, eu estou jogando online, coisas do tipo, acontece do ping ficar muito alto. Isso é porque tipo, o tempo de conexão entre o computador com a rede está muito grande? Exato. Então, geralmente a gente vê por isso aqui, né? Pelo time aqui do ping, né? Certo? Beleza. A gente chama isso de latência, você já deve ter escutado isso também. Já. Para a gente jogar, né, o ideal é que você tenha baixa latência. O que é a latência? Exatamente esse tempo que você está me falando aí, de o pacote sair do seu computador para o outro computador ali que você está jogando em rede ou qualquer outra coisa do tipo, né? Então, quanto menor a latência, quanto menor esse tempo do pacote ir e voltar, melhor para jogos. O que acontece, por exemplo, quando a latência está muito alta, que você vê basicamente pelo ping, né? O ping está demorando muito a retornar. Significa que está acontecendo alguma coisa na rede, não dá para falar o que pelo comando ping, né? Que o seu pacote está demorando para chegar ao destino e voltar. O que pode estar acontecendo isso? Algum dos roteadores da rede está sobrecarregado, tá certo? Alguém ou um grupo de pessoas está utilizando muito o roteador nada mais é do que um computador que fica pegando pacotes e enviando para o destino. Então, assim como o computador, se ele estiver processando muito, ele vai ficar mais lento, né? Igual o seu computador, por exemplo. Isso pode ser uma das causas. Pode estar tendo interferência, né? Porque basicamente rede, você está interligando aí, sai um cabo de fibra da sua casa, passa no poste, tem toda essa infraestrutura por trás. Pode ter algum problema na infraestrutura, qualquer coisa desse tipo. Então, quando o ping está alto, simplesmente você sabe que está acontecendo algum problema na rede, tá? Em algum ponto da rede, que o pacote está demorando a chegar. E você vê isso com o quê? Aqueles atrasos que dá, né? Fica dando descongelamentos de tela, esse tipo de coisa, que a gente fala que é devido à alta latência. Tá explicado, irmão? Tá sim, professor. Muito obrigado. Beleza, por nada. O Pedro Henrique levantou a mão. Pode falar, Pedro? Mandou aqui no chat. Se eu der o traceheart no servidor Google, por exemplo, ele vai me dar o endereço IP do roteador no site? Dá. Na verdade, o último aqui, o último endereço IP é o endereço do Google, tá? Todos aqueles outros endereços que ele dá aqui, deixa eu ver se tem aqui o comando. Tem. Esses aqui, ó, né? Deixa eu fazer aqui no meu CMD. Então, 3CRT, www.google.com, google.com.br. Vamos ver se ele vai achar aqui. Cada um desses aqui é um salto, né? Então ele está identificando os endereços IP até chegar no Google. Aqui já me deu o endereço IP do Google, rastreando a rota para www.google.com.br. Qual que é o endereço IP do Google? 142.250.219.3. Se eu, por exemplo, digitar isso aqui no meu navegador, o IP direto, eu consigo acessar o Google. Então, vamos lá, vamos fazer o teste. 142. Tá aqui. 250.219.3. 250.219.3.
Você vai abrir aqui o Google, o que na verdade, né? Porque a gente já falou, vamos aproveitar para contextualizar aqui. A gente já falou na última aula que eu tenho uma forma de trocar dados que é do tipo cliente-servidor, que é como a internet funciona. E eu acabei de falar que para eu acessar um computador na rede, eu preciso do endereço dele, que é o endereço IP. Então, por que quando a gente digita google.com.br, eu consigo acessar e eu não estou acessando via IP? É porque, na verdade, quando a gente digita o endereço, né, www.google.com.br ou qualquer outro site, o que o protocolo de internet faz para a gente é o quê? É pegar esse endereço que a gente digitou e transformar no IP. É exatamente isso aqui, ó. O seu computador internamente, a gente vai ver isso nas aulas posteriores, ele tem uma tabela que pega cada endereço aqui, cada site e transforma num IP. Na verdade, por detrás, aí quando você está acessando o site do Google, o que seu computador acessa realmente é esse IP aqui. E ele faz isso para todos os sites, tá? O Teacotec é assim, tem um endereço IP por trás. Toda a internet funciona por endereço IP. Só que para eu não ficar lembrando números, né? Imagina toda vez que for acessar o Google, você tem que ficar lembrando que é 142, 250, 219, 3. Já basta a gente ter que decorar CPF, né? Pelo amor de Deus. Aí eles criaram esse protocolo, que chama protocolo ARP, tá certo? Ou ARP, que ele transforma um endereço de internet em um IP, beleza? Aproveitando para aprofundar um pouquinho nossos conhecimentos, agora aqui vocês vão ver aqui, voltando. Beleza, já te atendo aí, Pedro. Então, aqui vocês podem ver, ó, todos os pontos que passaram, né, da minha casa até eu acessar o servidor do Google, passou por todos esses passos aqui, tá certo? Então, 9 passos, cada um com seu endereço IP aqui, ok? Vocês vão ver que provavelmente os primeiros aqui vão ser diferentes, porque está mais na minha região. Provavelmente, vocês fizerem na casa de vocês, os últimos que vão ser basicamente iguais, né? Porque o que eu falei? A internet é um monte de roteadores interligados, como se fossem as estradas, né? Você pensar no mapa das estradas do Brasil. Basicamente, você está em dois pontos diferentes, e você vai chegar num ponto comum, não necessariamente você vai passar pelas mesmas estradas. Aqui é a mesma coisa, tá certo? O Pedro fez outra pergunta. Mas que roteador é esse? É como se fosse um host? Não, um host, na verdade, é um computador, Pedro. O celular é um host, o computador é um host. O host são os extremos da rede. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho um exemplo. No próprio slide tem um exemplo. Deixa eu ver. Vou ver agora. Na prática tem. Basicamente, o que é um roteador? O roteador é o que vai direcionar o seu pacote para o caminho certo. Como é que o pacote aqui no meu computador, quando eu peço ele para acessar o Google, porque pensa comigo, se a internet é um tanto de roteador interligado, como é que ele sabe o caminho? Porque deve ter infinitas possibilidades, né? Vamos falar que eu estou acessando um servidor do Google que está lá na Europa. Como é que o meu pacote vai chegar até lá nesse servidor do Google da Europa? Por meio do roteador. O roteador, ele sabe qual caminho enviar para aquele pacote chegar no Google. É como se fosse o carteiro, né? Você dá um endereço, o carteiro pega, olha aquele endereço, né, os correios, e fala assim, ó, isso aqui tem que ir para tal cidade primeiro, para eu poder chegar no endereço de destino. Chegou na cidade, isso aqui tem que ir para tal agência que está mais próximo. É isso que um roteador faz, tá certo? Então, o roteador é isso, é um equipamento, como se fosse um switch mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem o meu aqui da Oi, deixa eu pegar ele aqui. Como se fosse um switch, né? Esse aqui é um roteador da Oi, né? Mas como se fosse um switch mesmo, com as portas aqui, onde eu vou ligar as portas de conexão dele e ele tem uma porta que ele vai encaminhar tudo que chegar por aqui. Então, na verdade, geralmente são mais de uma porta, né? Ele vê, ó, chegou aqui o meu computador, ele fez a requisição do Google na porta 2. Ele sabe que a maneira mais fácil
de acessar o Google encaminhando essa mensagem pela porta 5, por exemplo, tá certo? É isso que o roteador faz, que a gente também vai estudar nas próximas aulas. Ficou claro, Pedro? Beleza. Mais alguma dúvida em relação à prática aqui? Beleza, se tiver pode mandar aí, enquanto isso vamos passando. Aí terminou a prática, né? Vocês fizeram isso aqui. Outra coisa que a gente faz muito, principalmente a automação, deixa eu voltar no slide. A gente falou que eu tenho um sistema distribuído aqui, né? Então, se eu tenho um sistema distribuído, eles estão interligados via rede, todos os equipamentos aqui, eles devem ter um endereço IP ou alguma coisa equivalente. Se for endereço IP, às vezes você está aqui no computador, né, na sala de controle, está vendo que esse equipamento está funcionando, esse LP, só que esse aqui não. Esse aqui não está funcionando. Qual que é a primeira ferramenta que a gente usa para testar, para você saber se o equipamento está na rede ou não? É o ping. Você vê o endereço IP aqui, por exemplo, desse equipamento, e faz um ping nele. Se ele estiver respondendo, né, o ping significa que você está conseguindo alcançar aquele equipamento da rede. Se por acaso ele não está mostrando aqui no seu sistema de supervisão os valores, é alguma configuração dele, tá certo? Qualquer coisa que você queira, não está funcionando comunicação aqui, não está conseguindo acessar, a primeira coisa que você faz é um ping, né? Você saber se pelo menos aquele equipamento está respondendo na rede, tá certo? É a primeira coisa que a gente faz. Então, o ping basicamente é o comando de rede, eu acho que o mais utilizado, né? O equipamento parou de funcionar, você quer saber se ele está ainda na rede, está conectado, você faz um ping para saber, ok? Beleza. Voltando aqui. Continuando. Muito bem. Então, aí na nossa semana 1 seria isso, tá certo? Imagino que vocês tenham colocado marcado presença aqui, ok? Porque fica só até domingo, porque na segunda-feira já começa outra semana de atividade, tá certo? Terminamos isso aqui. Professor, peraí. Meu Deus, eu fiz hoje. Era a data de entrega, não para marcar presença? Como é que é? Não é assim. Eu vou tirando, tá? Passou a semana ali de atividades, eu vou tirando, porque não faz sentido chegar no final do semestre ou no final do semestre, não. Pelo menos até a data de entrega, né? A data de entrega da atividade. Deixa eu ver aqui como é que hoje. tá. É porque eu não preenchi ainda, porque tem uns trenzinhos que eu tô ajeitando ainda. Nem eu, porque eu não entreguei. Eu tô entregando agora. Eu já coloquei. Tá, eu vou colocar de novo lá, beleza? Vamos fazer. Eu coloco depois para não ficar gravando isso aqui à toa. Mas, ó, a partir da próxima semana, até domingo, hein? Vocês registram lá até domingo. Tá, beleza. Beleza? Porque, ó, aqui já tem aula de hoje, né? Depois vocês fizerem a aula, vocês vão lá e assinala. E as atividades da semana 2. Foi até bom ouvir, porque tem uma opção 3 aqui que não era para existir, não. Então, atividades da semana 2. Tudo referente à outra semana já passou. Beleza? Então tá. Aí vamos entrar na semana 2, tá certo, pessoal? A semana 2, a gente vai começar falando sobre topologias de rede e tipo de comunicação. Eu já coloquei o link aqui das aulas. Eu coloquei em 2 partes, porque geralmente eu coloco aulas de 10 minutos, fica entre 8 e 12, tá? Geralmente eu tento parar em 10, porque mais que 10 eu acho que fica cansativo. Vocês vão ver que, basicamente, você vai lá na aula de topologia de rede, é uma aula que eu daria presencial, mas o vídeo é 20 minutos. Foi até um questionamento que fizeram ano passado. Professor, mas é só 20 minutos de aula? É porque a gente não tem interação, né? Quando você está na aula presencial, você fala alguma coisa e a gente interage, igual era lá em IP, né? Quando a gente está no vídeo, 20 minutos de aula, gente, assim, é preciso fazerem mais ou menos 1 hora. Porque você vai parar, eu imagino que vocês vão anotar alguns conceitos. E a nossa disciplina de automação, ela é assim, ela não é difícil igual a disciplina do Anísio, por exemplo, vocês vão ver que tem bastante cálculo, é uma matemática pesada, tem uns conceitos pesados. A disciplina de automação, ela não é difícil, mas ela tem muito conceito. Vocês vão aprender sigla e assim, linguajar de automação mesmo, né, termos técnicos, toda aula tem bastante termo, bastante conceito. Ela não precisa ser, assim, vocês
ser super esperto, vamos falar, mas você tem que guardar esses dados, tá? Então, por isso que eu estou falando. Vai com um papelzinho do lado ali, aparecer um termo, uma nota, para ajudar a fixar, porque são muitos conceitos, tá? Não é uma disciplina difícil, mas que precisa de vocês dedicarem também e precisa guardar os termos, ok? Beleza, então a gente vai falar sobre topologia de rede, né? Agora que basicamente a gente já estudou os equipamentos em si, né? Os hosts, como é que eu posso arranjar esses equipamentos numa rede? Como é que eu posso interligar eles, tá certo? E os tipos de comunicação, que a gente vai falar também. Aí vocês vão realizar a prática do laboratório 2, seria a prática de configurar o IP, que é isso aqui, ó. Vou passar aqui. Qual que é o objetivo? Configurar uma placa de rede Ethernet, determinar as configurações de rede por meio do comando ipconfig. Então, vamos aprender o outro comando aqui, precisa utilizar. E testar a conectividade entre computadores. O que vocês vão precisar? De um computador com sistema operacional, se tiver 2, melhor ainda, ou de um computador e um celular, ou qualquer 2 equipamentos, beleza? Aqui tem a parte de fundamentação teórica, né? Vai te explicar aqui o que é um endereço IP, o que é uma máscara de rede, o que é o gateway padrão, né? Onde é que você encontra isso lá no seu equipamento. O que é a configuração de IP manual, no qual você mesmo atribui essas configurações aqui para o seu equipamento, né? Você digita manualmente. O que é uma configuração de IP automático por meio de um DHCP, que um servidor te dá essas configurações automáticas, é o que vocês geralmente utilizam, né? Geralmente na casa da gente, a gente não fica preocupado com isso. Você vai lá, entra na internet, alguém te dá isso aqui, né? Vamos entender o que é o ipconfig, o que ele pode ser utilizado, né? Para a gente ver essas configurações. E vamos fazer uma prática para a gente visualizar. Eu defini as configurações de rede via DHCP, que é o padrão. Então, aqui está mostrando no Windows 10, tá certo? Aí, o meu Windows XP, o meu Windows 7, basicamente a mesma coisa. Dá um Google aí, que vocês vão ver que basicamente o que deve mudar são as 2 ou 3 primeiras telas, tá certo? Porque fica inviável aqui fazer para todo quanto é sistema, ok? Muito bem, então vocês vão ver aqui, está mostrando passo a passo, ó, com as telas, onde é que vocês vão acessar, tá certo? Depois, como é que eu vou visualizar as configurações de rede? O ipconfig é para isso, ele vai te mostrar as configurações de rede, está mostrando aqui. Aí você vai anotar essas configurações do seu computador, tá? Anota aqui, vai ser uma das partes da nossa atividade. Vamos testar essas configurações, ok? Para isso, você vai precisar de outro equipamento. No caso, eu coloquei aqui de 2 formas, né? Se você tiver um outro computador na sua casa, você faz o mesmo passo lá. Ou se você não tiver, mas tiver o celular, por exemplo, eu coloquei aqui também a mesma coisa, né? Não coloquei para todos os sistemas operacionais, coloquei para o Android aqui. Se o seu sistema não for Android ou não for essa versão aqui, muda pouca coisa, tá? O meu, por exemplo, é um Xiaomi e não é a mesma tela, mas é os mesmos passos. Vocês dão um Google aí também nas primeiras configurações. Vão fazer o que está aqui, aí vocês vão utilizar o celular para dar um ping no computador ou o contrário, para vocês verem funcionando, tá certo? Aqui tem o processo também. Vão ter algumas perguntas, se o ping teve sucesso. Depois a gente vai alterar essas configurações manualmente. Eu vou especificar qual o endereço IP e máscara de subrede que é para o computador utilizar. Vou repetir o comando, tá certo? E a gente vai ver se funcionou da mesma forma. Feito isso, é só isso a prática para a gente testar como é que eu altero o IP do meu computador, né? No caso também, como é que eu vejo o IP do meu celular. Eu já posso usar o ping neles também, que a gente já aprendeu. Vai aprender o ipconfig, e eu finalizo com o relatório, que é por conta de vocês, tá? Para fazer pensar um pouquinho. Aí vocês me enviam a resposta disso aqui, né? Alguns perguntaram, o relatório tem que fazer capa, negócio. Não, é só responder o que está aqui, né? E o que está aqui na prática, isso que é o relatório. Beleza. Feito isso, a gente vai fazer uma lista de exercícios, que é essa lista de exercício 1 aqui, tá? Vale 3 pontos. Como eu falei, não é difícil, tá? É só para a gente lembrar os conceitos, aí pegando de todas as aulas que a gente já viu.
Para mudar um pouquinho, para não ficar só vídeo, a mesma coisa de sempre, eu coloquei um artigo aqui, que fala sobre, a gente vai ver meios físicos, né? Agora que eu já estudei o que são os hosts, o que são os equipamentos intermediários, né, de rede, eu sei basicamente isso. Eu sei como interligá-los, porque eu aprendi aqui em topologias de rede. Eu sei como é que eles trocam dados, né? Eu vi isso em tipos de comunicação. Eu vou ver como que eu vou ligar eles, né? O que eu vou utilizar, qual o tipo de cabo, esse tipo de coisa. Vou utilizar o cabeamento em si. Eu vou estudar o cabeamento em si, tá certo? Que é o que a gente chama de meio físico. O meio físico é o cabo que eu estou utilizando. O primeiro que eu vou ler é sobre o par trançado. Depois tem uma aula gravada sobre fibras ópticas, tá certo? Feito isso, terminou, bem tranquilinho a nossa aula. Está tudo aqui, os anexos que vocês têm que acessar, né? Aqui o laboratório 2, aqui a lista de exercício. Fez a lista, terminou essa aula por aqui. Beleza? Aí vocês assinalam lá no nosso formulário de presença e está finalizado. O Gabriel levantou a mão, pode falar, Gabriel. Professor, o relatório, ele pode ser feito no computador ou também tem que ser feito à mão, igual as atividades? O relatório pode ser feito no computador, não tem problema não. As atividades aqui, façam à mão pelo motivo que eu já falei na aula passada, né? Professor, tá online, tá mais fácil de copiar, eu sei que às vezes acaba acontecendo. Mesmo você copiando na mão, você vai estar aprendendo mais do que dando Ctrl+C, Ctrl+V. Então, assim, já que é para escolher entre aprender 20% ou zero, eu fico com 20%, porque aí pelo menos você tem que ler e escrever, você que acaba estudando de alguma forma, tá? Lembrando que eu não estou, de maneira nenhuma, falando para vocês fazerem isso, tá? Faça exercício, mesmo que eu não esteja conseguindo mostrar para vocês onde é que vocês vão usar, pode ter certeza, principalmente essa parte de redes. Mesmo se não for seguir na área, isso aqui hoje em dia sempre tem aplicação, tá certo? Então, tenta fazer isso aí, porque inclusive é um diferencial, tá? Uma das partes que o pessoal tem mais dificuldade de automação é a parte de redes, porque começa a entrar um pouquinho mais na computação do que na parte elétrica em si, né? E aí já o pessoal tem certa dificuldade. Então, estudem para valer essa parte, porque com certeza vai ser um diferencial. Mais alguma pergunta? Ok? Muito bem, pessoal. Então, para essa semana é isso, tá? Na próxima semana a gente continua a mesma coisa, a gente volta, fala um pouquinho das atividades, fala das atividades da próxima semana, tá certo? Vocês vão ver que aqui, de novo, os vídeos são bem pequenos. Aqui deve ter... Esse vídeo aqui tem 2 partes, então 20 minutos de vídeo aqui, mais 20 minutos de vídeo aqui. O artigo vocês leem em 20 minutos, então, de aula tem 1 hora de aula, tá certo? Aí o resto é exercício, mas tem bastante conteúdo nessa 1 hora. Faça com calma, vão anotando aí, escrevendo, que ajuda bastante a fixar, e é isso aí. Para finalizar, então, mais alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa do tipo? Professor, você podia mudar esse treco aí de até domingo, né? Podia ser apresentado até o dia de entregar a atividade. Mas o dia da atividade está na segunda-feira. Não dá muita diferença, não. Até porque isso aqui, assim, né? Deixa eu ver. Não, tá beleza. Eu mudo, então, depois das aulas. Deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui a entrega do relatório. Dia 24. Não, esse aqui já é o 2. 24. Na segunda-feira. Beleza. Eu deixo até segunda, então, depois da nossa aula aqui. Depois da aula eu vou lá e altero o relatório. Beleza? Obrigada. Nada. Muito bem. Mais alguma dúvida? Comentário? Qualquer coisa? Muito bem, pessoal. Vou parar de gravar aqui, então. Interromper a gravação.